Pessoal, boa tarde. Américo França quem fala. Senhores, eu queria fazer um breve comentário a respeito da audiência de ontem, dia 10 de maio de 2021, com referência à reforma administrativa. Queria parabenizar, antes de mais nada, a todos, né, que defenderam as nossas causas, né, as causas dos trabalhadores, que defenderam com muita responsabilidade e com muita firmeza, né, a essa reforma, essa PEC que está vindo para destruir realmente o serviço público. Não é possível que uma pessoa, em sua sã consciência, possa querer bater de frente com o servidor público, né? Tanto aquele servidor regido pelo regime jurídico único, como também pelo regime jurídico, o regime seletista. Todos somos servidores, certo? Por regimes distintos, mas todos somos servidores, e que o Brasil andou muito bem, andou nos trilhos, no tempo dos militares, com certeza, certo? Andou, nós fomos, senhores, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Todos sabemos que naquela época nós chegamos a ser a 8ª economia do mundo, certo? 8ª economia do mundo. E andou e não vou me estender em todo o progresso que foi alavancado pelo governo militar com referência à economia, né? A fomentação da economia. Agora, mexer com servidores, agredir gratuitamente servidores, com essa reforma administrativa que nós sabemos que vai atingir justamente aqueles que não entraram pela janela no serviço público, aqueles que vieram a ser contemplados na entrada do serviço público há muitos anos passados, né? Que não tinha essa determinação da nossa Constituição, da obrigatoriedade em si de adentrar a uma instituição pública através do concurso, mas que outrora entraram por mérito e ainda ainda perpetuam, né, nos seus devidos cargos. Então, realmente, não é possível que uma pessoa em sua sã consciência, ou pessoas em sua sã consciência, possam agredir tanto o servidor público. Afinal de contas, servidor público não é culpado de nada que está acontecendo nesse país. Pelo contrário, o que está acontecendo nesse país com referência à economia é questão de quem está sentado a uma cadeira da pasta da economia. O que está acontecendo com um determinado ministério, né, de tantos ministérios que temos, né, o que está acontecendo em alguns ministérios ou determinado ministério, acontece porque aquele que senta à cadeira não tem essa responsabilidade, esse compromisso de fazer com que aquilo realmente seja produtivo, né, a não ser para o seu próprio umbigo. Então, o que eu quero dizer é justamente isso, que aqueles que estão colocados sem o nosso consentimento, o consentimento do povo, porque o poder emana do povo. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição. O poder emana do povo. Alguns ainda não entenderam, e o nosso 01 vem falando há muito tempo que o poder emana do povo, que ele vai fazer o que o povo pedir. Ele vai fazer, ele está como é que se diz? Está propenso a fazer o que nós realmente pedimos por maioria democraticamente, que ele realmente faça e conduza essa nação para um caminho promissor. Eu não posso falar que o nosso 01 está errado em momento nenhum. Nosso 01 pediu que nós arregaçássemos as mangas quando veio essa pandemia, que nós que estamos com saúde, que detemos essa saúde, que nós deveríamos trabalhar para o progresso do país, para o desenvolvimento, para nós tirarmos o nosso sustento e com o nosso sustento justamente assistir aqueles mais enfermos nas nossas famílias, né?
e também aqueles que, os amigos, vizinhos, enfim, que nós pudéssemos sustentar, né, assistir aqueles que estão realmente acometidos de uma determinada enfermidade e que não podem, não podem trabalhar. Essa é a grande realidade. Então, o nosso 01 até agora tem falado justamente e mantido esse discurso, certo? Ele é a favor do progresso, ele é a favor da economia galopante, ou seja, trabalho, empresas, empregados, né? Patrão, empregado, economia, como é que se diz? Andando nos trilhos, certo? A economia nos eixos. Agora, o que está acontecendo é um enxugamento da máquina administrativa. O que está se pensando é enxugar a máquina administrativa. Ora, nós já estamos com 14 milhões de desempregados, né? O que mais estão querendo? Quantos milhões mais, quantos 14 milhões mais estão querendo na rua? Como é que nós vamos ficar? Quem está fazendo esse tipo cometendo esse crime, que para mim isso é um crime, quem está cometendo esse crime, certo? Vai deixar o país, o quê? Na miséria? É isso que estão querendo? Afinal de contas, qual é o compromisso que uma pessoa tem em enxugar a máquina administrativa, quando na realidade, aqueles que nós não conferimos o poder de nos representar vão continuar? Porque é assim que vai ser, vai continuar. Aqueles que não nos agradam, aqueles que não nos representam, porque nós não conferimos o poder a esses, é que vão continuar abiscoitando dessa máquina administrativa, desses cargos em comissão. É assim? Senhores, eu conheço da área tributária, eu tenho uma formação tributária, então eu não posso me furtar ao direito de questionar essa situação. Volto a falar que o nosso presidente, ele está no caminho certo com relação a todos aqueles que se encontram com saúde, que continuem arregaçando as suas mangas da camisa e trabalhando, ou por através do serviço braçal, ou por através do intelectual. Simples assim, certo? O nosso presidente tem falado desde o início, como eu disse, não é possível que alguém não tenha entendido, ou tem que desenhar. Pessoal, quando a gente... eu vou falar uma frase que não é minha, né, que todos nós sabemos. Quem não tem competência não se estabelece. Quem não tem competência não se estabelece. Portanto, acredito que uma meia dúzia não possa ferir os brios do povo. Não coloque o nosso povo, não coloque o brasileiro, o cidadão de bem, o trabalhador, não coloque contra um governo que nós elegemos dignamente, que nós elegemos para nos representar, que realmente nos representa, como é o caso do nosso 01 e o 02. Né? Respeitemos o nosso presidente, respeitemos o nosso vice-presidente, respeitemos sim, certo? E claro que eles podem mexer no tabuleiro, a eles que foram conferido o poder de nos representar, que eles podem sim mexer no tabuleiro. Aquele time que está ganhando permanece, o time que está perdendo ou que não está dando conta do recado, que pelo menos tem a dignidade, a humildade de sair de cena. Sair de cena. Nós não podemos colocar trabalhadores contra trabalhadores, nós não podemos colocar um povo em desarmonia, nós temos que harmonizar. O Brasil pode funcionar 24 horas, o Brasil pode ter 4 turnos de 6 horas, sim, 6 horas, o Brasil pode funcionar 4 turnos de 6 horas, com um intervalo de descanso de 15, 20 minutos para os trabalhadores. Poxa, o empresário está querendo, aquele que detém o capital, ele está querendo investir, ele está querendo ser um empreendedor, ele está querendo dar emprego, ele está querendo multiplicar o seu capital, porque através dos colaboradores que vão ser admitidos nas suas empresas, vão dar justamente esse oxigênio de multiplicar o seu capital, de prosperar. A empresa prosperando, o colaborador tem que prosperar também. É uma via de mão dupla, gente. Não existe patrão sem empregado, não existe oferta sem procura. Eu estou cansado de dizer isso. Não é possível que a economia não se atenha, né, a esses valores.
né? Patrão, empregado, oferta, procura. Quando não se tem um polo, não se tem economia. É simples assim. O povo só quer trabalhar. O povo só quer trabalhar. Não é possível que uma meia dúzia de pessoas venham querer jogar uma areia na sopa do povo, entendeu? Querem estragar o seu alimento. Nós temos tudo para andar. O país é um país rico. O país ainda tem riquezas naturais que possam sustentar não só a nossa nação, como também servir a outras nações. Nós somos a maior riqueza alimentar do mundo. Nós somos o celeiro do mundo em alimentos. Nós temos uma flora medicinal invejável. O que é que está faltando? Enxugar a máquina administrativa. Aquele que está querendo enxugar a máquina administrativa realmente não tem conhecimento da situação. Porque, veja bem, vamos falar do momento atual. Nós estamos numa pandemia. E quem mais está atuando é o servidor público da saúde, da defesa civil, da segurança pública. Servidor público, né? Nós temos a nossa pasta do Ministério da Agricultura, que é onde nós temos aí a sustentabilidade, né, de uma qualidade de alimentos, uma boa qualidade de alimento à mesa das famílias, que nós poderíamos ter os nossos estoques reguladores para poder guardar a nossa safra, né? Foram praticamente 270 milhões de toneladas, salvo engano, né? Mas aproximado 270 milhões de toneladas que nós colhemos esse ano, e nós não temos aonde guardar a nossa mercadoria porque está havendo um fechamento dos armazéns. Nós estamos vendendo, nos desfazendo da nossa casa própria para guardar o alimento aonde? Guardar os nossos estoques reguladores numa casa de aluguel? É isso? Bom, tá difícil. Meus respeitos mais uma vez ao ministro Tarcísio, né, que é o ministro da Infraestrutura, que realmente, mais uma vez, eu vou falar e não vou me cansar de falar, é uma pessoa que está fazendo com que o nosso país realmente tenha rodovias pavimentadas, bem estruturadas, rodovias, ferrovias, e está entrando com a cabotagem, com o transporte modal, a cabotagem, que isso é muito importante, inclusive para alavancar o nosso comércio exterior, porque somos, mais uma vez vou falar, somos um país de dimensões continentais, e temos vários países que nos cercam por através de fronteiras que nós podemos sim fomentar esse comércio exterior. O que é que está faltando? Nós podemos, muitas das nossas riquezas, nós podemos fazer um escambo. Por que não? Se o Brasil tem uma falta, uma deficiência, que acredito que não seja por aí, mas um exemplo, o Brasil está com deficiência, de repente, numa situação tecnológica, que nós importemos a tecnologia, certo? E exportemos os nossos alimentos para matar a fome de países que detêm uma tecnologia mais avançada e que podemos matar a fome desse povo também, por através do escambo. Qual é o problema? Não precisa ser dinheiro. Bom, para encerrar, eu queria parabenizar a todos dessa Comissão de Constituição e Justiça, que, se não me engano, foi na Comissão de Constituição e Justiça no dia 10, ontem, 10 de maio de 2021, onde aconteceu a discussão da reforma administrativa. Parabenizar a todos que se envolveram na defesa, na causa do trabalhador, e em especial meus respeitos ao Sérgio Ronaldo, da Condicef. Sérgio Ronaldo, todo o meu respeito. Aliás, não poderia ser diferente, porque eu tenho respeito por todos, mas acho que a explanação do Sérgio Ronaldo foi de suma importância e que aqueles que realmente são patriotas, né, que sejam cidadãos comuns ou que sejam cidadãos envolvidos dentro do sistema governamental, Estado, município e União, certo? Que esses realmente considerem, levem em conta o que o Sérgio Ronaldo explanou na data de ontem, 10 de maio de 2021, com relação à reforma administrativa. Levem em conta, se sensibilizem com a situação, porque alguém vai se arrepender depois, num futuro não tão distante, vai se arrepender de repente ter tomado uma decisão precipitada
E nós sabemos que alguns que tomam decisões precipitadas acabam respondendo a um processo depois, mas aí o leite já está derramado, certo? Então que nós não deixemos o leite derramar, que nós sejamos dignos, né, de contar com todo esse time do governo de patriotas, e que os apátridos deixem o governo andar, por favor. É bom para todo mundo, é bom para a saúde da nossa soberania, é bom para a saúde do nosso povo, né? Ficamos em destaque realmente de respeitabilidade perante as outras soberanias. Simples assim. Por favor, aqueles que não se sentem bem ou que não estão sabendo conduzir o destino do nosso país, já basta essa pandemia, não precisa vir outra enfermidade, não precisa vir um outro sinal de terrorismo, certo? Para afrontar, para amedrontar o povo brasileiro. O povo brasileiro trabalhador, o cidadão digno, ele só quer viver em paz, ele só quer o seu sustento, ter o seu trabalho para tirar o seu sustento, para assistir a sua família, certo? E se deixarmos nós dignamente trabalharmos, nós podemos sim ajudar até aqueles que não estão dentro da nossa família, mas que são seres humanos que precisam do nosso apoio, certo? Da nossa mão. A nossa mão. É isso. Bom, senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, meus respeitos. Senhor vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, meu respeito também. E o povo conta com vocês. Nós não vamos abandonar vossas excelências. Não vamos abandonar. Pode ter certeza disso. Estamos aqui para fazer com que esse país realmente seja um país promissor. E que realmente Deus esteja dentro de cada coração, certo? Tanto no governo quanto também com relação à população, e que possamos realmente pensar num país próspero. Não pensarmos em guerras, não pensarmos em passar por cima dos nossos irmãos, e que alguns, inclusive por ignorância, não entendem não entendem para que lado podem seguir quando se tem pessoas que detêm um intelecto do mal para serem tendenciosos a levar uma população de ignorantes, certo, para o abismo. Nós não precisamos disso. Que limpemos o joio, certo? Que separemos o joio do trigo, que façamos uma limpeza nesse joio. Aqueles que não estão satisfeitos, uma frase de efeito que ficou, né, gravada na memória de cada um Brasil, ame-o ou deixe-o. Boa noite.